Amém, Senhor Jesus. Oh, sim, Senhor, que possamos não perder, Senhor, o tempo, Senhor, mas aproveitar cada momento. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã se revelar a nós, por meio da Tua palavra. Senhor, opera, Senhor, essa obra de transformação em nós. Senhor, transformando-nos, mudando-nos, Senhor, substituindo-nos pelo próprio Senhor. Senhor, e que por meio, Senhor, desse desfrute, venhamos a ser iluminados, encorajados, Senhor, trabalhados, para que possamos concluir o Teu plano eterno. O Senhor conta conosco, o Senhor conta com a Tua igreja, Senhor, por isso, Senhor, não queremos deixar, Senhor, passar nada desapercebido, não queremos, Senhor Jesus, dormir, desperta-nos do sono, Senhor, leva-nos, Senhor, ao estado de sobriedade, ao estado de vigilância, ao estado, Senhor Jesus, de alerta, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, estar contando conosco neste mundo tenebroso, este mundo que jaz no maligno, mas, Senhor, o Senhor tem, Senhor, um povo chamado, um povo escolhido, um povo santo, Senhor, e nós fazemos parte desse povo. Senhor, conta conosco, eis-nos aqui, Senhor, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades, o nosso coração é para cooperar com o Senhor, o nosso coração, Senhor, é para edificar a Tua igreja, o nosso coração, Senhor, é contribuirmos, Senhor, cada um com a nossa porção, Senhor, para que essa obra, Senhor, essa visão que o Senhor tem nos dado seja, Senhor, concluída, a edificação do Teu corpo, Senhor, a vinda do Teu reino. Senhor, nessa manhã, Senhor, sustenta o nosso ser, entregamos, Senhor, em Tuas mãos o nosso espírito, dê-nos um espírito fervoroso, um espírito aceso, um espírito queimando, Senhor, nós entregamos, Senhor Jesus, a Ti também a nossa alma, Senhor, livra-nos, Senhor, das oscilações, Senhor Jesus, das nossas emoções, ó Senhor, as oscilações, Senhor, dos nossos pensamentos, da nossa mente, Senhor, a nossa mente ela é enganosa, Senhor, por isso, Senhor, leva-nos, Senhor, a ancorarmos a nossa mente no Espírito, Senhor, para que possamos, Senhor, para que possamos estar guardados por Ti, Senhor, seja, Senhor, com as nossas emoções, seja com as nossas vontades, seja, Senhor Jesus, com os nossos pensamentos, também seja com o nosso corpo físico, sustenta-nos, Senhor, livra-nos, Senhor Jesus, das doenças, das enfermidades, que nos atrapalham, Senhor, a avançar. Ó Senhor, cura-nos, Senhor, dos males, Senhor, que tem impedido, Senhor, os Teus filhos que sirvam o Senhor de uma forma, Senhor, mais completa. Ó Senhor, de uma forma, Senhor Jesus, ó Senhor, mais Senhor Jesus, abrangente, Senhor. Senhor, eis-nos aqui nessa manhã, fala conosco. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu gostaria de começar, irmãos, essa palavra, indo lá para Efésios. Efésios capítulo 1. Eu estarei lendo a tradução da King James atualizada, viu? A sua tradução, ela talvez esteja diferente, mas as irmãs irão também projetar aqui a tradução, tá? Que nós estaremos vendo. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18 fala, oro ainda. Versículo 17. Vamos voltar um versículo, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus quer se revelar a nós. E no versículo 18, Paulo continua ainda orando para os irmãos em Éfeso. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Senhor, nessa manhã ilumina os olhos do nosso coração. Ó, para que saibais qual é a real esperança do chamado. Senhor, há uma real esperança desse chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder, que poder é esse? Que o Senhor tem operado em nós essa obra de transformação.
Deus tem usado esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está operando em nós. Olha que maravilha, não é um poderzinho. Irmãos, não é um poder de ressuscitar um morto, esse poder ainda é um poder ainda muito ainda, como que eu falo, ainda é incomparável a esse poder de ressuscitar um Lázaro, por exemplo, mas eis aqui a ressurreição de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou em glória. Então é esse poder que operou em Cristo, esse poder também está operado em nós. Versículo 21, após o Senhor ser ressuscitado e ter sido entronizado à direita de Deus nas alturas, nos ares, no seu trono, hoje o Senhor está no seu trono. E onde que está o trono do Senhor? Está muito acima de toda potestade e autoridade. Não é somente acima, na sua tradução, revista e atualizada, está acima. Nessa tradução está muito acima. Então quando você olhar, seja o problema que for, seja a dificuldade que for, seja, irmãos, o inferno que for que você estiver vendo, você tem que olhar e saber que o Senhor Ele está muito acima disso. Isso é uma visão de vitória. Vitória não nossa unicamente, mas vitória primeiramente do Senhor. Porque Ele venceu. E por Ele vencer, Ele foi colocado nesta posição, que Ele está muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio. Ele está acima de toda potestade e principado. Satanás pode fazer o que ele quiser. Satanás pode aprontar o que ele quiser. Ele pode aprontar o que ele quiser. Mas ele sempre vai estar olhando o Senhor de baixo para cima. Porque ele está embaixo. O Satanás ainda, ele pode fazer o que ele quiser, irmãos. O desejo dele de Lúcifer, nós vamos ver um pouco nessa manhã, o desejo de Lúcifer era se igualar a Deus. Quando ele desejou estabelecer o seu trono junto ao trono de Deus, ele queria olhar Deus páreo a páreo, nível a nível, ombro a ombro. Mas não é um olhar de fazer parte desse plano, porque Deus o escolheu, é olhar com um olhar de prepotência, olhar com um olhar de soberba, olhar com um olhar de que aquele era a sua posição, e ele estava naquele momento páreo com Deus. Mas Satanás sabe muito bem que ele pode fazer o que ele quiser, mas ele sempre vai olhar e vai ver Cristo acima dele, porque este trono está acima de tudo, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma que na que há de vir. Também sujeitou tudo que existe. Olha, tudo que existe foi sujeitado debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Esse versículo é muito forte. Esse versículo é um versículo de poder. Esse versículo é um versículo de poder. Eu não sei se você sente o poder nesse versículo. Olha, ele é cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E o concedeu à igreja. Ó Senhor Jesus. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Paulo começou orando para que os efésios, os irmãos, tivessem esta visão. Senhor, dá-me a visão. Mas que visão? Aquela visão do Senhor humilde, manso, aquela visão do Senhor ali partindo e multiplicando os pães e peixes,
daquela visão do Senhor se entregando. Não é essa visão apenas que nós devemos ter, não. Devemos nos lembrar do que Ele fez. Mas Paulo, ao orar para os irmãos da igreja em Éfeso, ele falou: eu quero que vocês tenham uma visão mais elevada do Senhor. Eu quero mostrar para vocês um panorama, uma panorâmica, uma pintura. Eu quero mostrar para vocês uma cena de onde que o Senhor está. Ele está acima, muito acima de tudo que possa existir. Irmãos, hoje, nessa manhã, independente do que aconteça, o Senhor está muito acima. O Senhor não está no túmulo. O Senhor não está mais no túmulo, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou com este poder de glória. Não era mais o Jesus Nazareno, não era mais ali o filho do carpinteiro, não era mais ali aquele Jesus sofredor, não era mais ali aquele Jesus que foi humilhado. Não, a partir daquele momento já era o Jesus rei, Senhor e cabeça sobre tudo que há. É nesse momento que o inferno tremeu. É nesse momento que os grilhões da morte foram rompidos. É nesse momento que o Hades estremeceu de uma forma princípio. Mas Jó 42, abra comigo Jó 42, por favor. Jó 42, versículo 5. Qual que é o resultado? De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Isso é maravilhoso. Agora os meus olhos te contemplaram. Deus estava chegando onde queria na vida de Jó. Deus estava concluindo o seu plano na vida de Jó. Irmãos, isso nos enche de esperança. E isso confirma o que é dito lá em Filipenses. Que aquele que começou uma boa obra, ele há de completá-la. Deus não vai deixar você pela metade. Deus não vai nos deixar pela metade. Deus irá concluir a sua obra. E Ele concluiu a obra na vida de Jó, colocando Jó no lugar onde que Jó o conseguisse ver. Vê-lo, né? Onde Jó conseguiria vê-lo. E Jó, ao ver o Senhor, quem que era Deus, ele tem uma reação. Esse versículo 5 fala: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Isso nos mostra um conhecimento superficial e doutrinário de Deus. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Para que os meus ouvidos ouçam a respeito de alguém, uma pessoa, um intermediário tem que vir falar comigo a respeito dessa pessoa. Então Jó ele conhecia a Deus somente de ouvir alguém falar de Deus para ele. Mas nessa manhã que o nosso sentimento seja: Senhor, eu não quero mais ouvir ninguém falar do Senhor. Eu quero ver o Senhor. É a minha experiência. É a minha experiência com o Senhor. Sim, experiências maravilhosas dos irmãos, é com os irmãos. Isso aí. Mas agora eu quero ter a minha experiência. É muito encorajador, sim. Você chegar e contar a sua experiência que você viu Deus da glória. Isso me dá um impacto, isso me causa um impacto. Mas a partir do momento que eu vejo o que você viu, ou vejo o Deus da glória, esse impacto é muito maior. Então Deus quer nos levar para este lugar em que nós consigamos vê-lo e não somente ouvir falar. Versículo 6 fala: por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Vamos voltar para Jó capítulo 40. Jó capítulo 40. Senhor Jesus, o livro de Jó, ele é inteiro de um livro de debate. Nós vimos ali praticamente 95, 94% do livro de Jó
tratando do debate de Jó e seus 3 amigos. Jó se justificando e acusando Deus. Os 3 amigos de Jó defendendo Deus e acusando Jó. Irmãos, resumindo em tudo aquilo, estava uma acusação só. Era uma acusação tremenda, é um acusando o outro. É um questionando o outro, é um querendo mostrar, querendo puxar para o seu lado, para os seus interesses. Enquanto isso, Deus estava onde nessa questão? Deus estava oculto. No lugar onde que há muitos debates, Deus ele se oculta. No lugar onde há bate-boca, Deus se oculta, ele não se expressa. Lugar que há, irmãos, debates, lugar que há aí discussões, o Senhor ele se oculta. E ele permaneceu se oculto grande parte do livro de Jó. Até que lá mais no final entra em cena um jovenzinho, Eliú. Embora mais jovem, muito mais espiritual do que os 4 juntos, juntando os 3 amigos de Jó mais Jó. Era um jovem que mostrou para Jó um pouco da visão de Deus. Não é isso que Eliú começou a mostrar a Jó? Mas Deus não queria apenas que Eliú mostrasse ele a Jó. Deus queria ele mesmo se apresentar a Jó. Aí a gente chega no capítulo 39, 38 e 39, você vê a manifestação de Deus. Eu vou ler só 2 versículos do capítulo 38, versículo 1 e 2 fala: Então eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão. Deus repreendeu a Pedro do meio da nuvem. Aqui Deus aparece para Jó do meio de um tufão e indaga, ou pergunta: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavra sem conhecimento? É interessante que Deus conhecia muito bem a Jó, porque lá no capítulo 1, na reunião que estava ocorrendo entre Deus e os anjos, Deus chama atenção para Jó. Satanás aparece na comunhão e Deus ali pergunta: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Deus conhecia bem a Jó, mas aqui Deus já mostra a referência com que Deus fala, já não é como aquele que conhece sim, mas ele queria se apresentar a Jó de uma outra forma. Tanto que ele pergunta: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é este? Quem é este? Me mostra quem é este. Eu imagino a pequenez de Jó ao ouvir essa voz vinda do meio daquele redemoinho, né, o tufão. Versículo 3 fala: agora, esse agora, pois, Deus fala: agora eu que vou entrar na sua história, Jó. É eu que vou te mostrar, é eu que vou me apresentar para você. Até agora um me defendeu sem causa, até agora o outro falou de mim, sim, de uma forma muito sábia e espiritual, mas agora só eu e você, Jó. Tem uma hora, Vaninha, que Deus vai falar: agora eu e você. Tem uma hora que Deus, irmãos, nos cerca e fala: agora é só nós dois. Tem uma hora, irmãos, que Deus, nós nos esquivamos de um lado e do outro. Deus usa uns meios, Deus usa os outros, mas tem uma hora que Deus fala: agora somos nós dois. E nesse momento, irmãos, a sua vida é transformada. Agora, pois, prepara-te como homem, porque Jó, você é homem. Você não é um Deus. Você não é um super-homem. Você não é um invencível e você não é um perfeito. Você é homem. Prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Agora imagina você no lugar de Jó. Deus te chama para responsabilidade e fala: olha, tá bom, você está sendo bastante teimoso, não é? Faz favor, agora é só nós dois. Eu vou te perguntar, filho, e você me responde: Senhor Jesus,
Isso não é algo que a gente deve nem pensar nisso, né? Porque, irmãos, Deus, uma coisa é eu chegar perto de você e te perguntar. Outra coisa é o Deus que criou todas as coisas, te chamar à parte e falar, olha, porquanto eu te questionarei, tu me responderás. Aí ele começou, o meu encargo é o capítulo 40, mas o versículo 4 fala, onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Ó Senhor Jesus, conta-me, fala comigo, Jó, se é que tens verdadeiro entendimento, quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? Quem é que mediu a terra com a linha, Jó? Onde que você estava? Já que você é tão sábio, já que você é tão presunçoso, já que você é tão perfeito, justo, íntegro e reto, me fala onde que você estava. E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam em júbilo? Ou ainda, quem represou o mar? Oh, quem represou o mar, estabelecendo-lhe portas, quando este irrompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densa escuridão o envolvi? Quando tracei os seus limites e o restringi mediante portas e barreiras? Ou seja, o limite do mar é a praia. Deus falou, você vem até aqui, daqui você não passa. Aí Deus pergunta a Jó, Jó, cadê você, Jó? Jó foi só diminuindo, Iane, foi só diminuindo. E é isso que Deus desejava. Foi só diminuindo. Com cada pergunta dessa, irmãos, cada versículo desse é algo maravilhoso, mas cada momento, cada versículo desse, Jó ia sumindo. E Deus se revelando. Aí no versículo 40, capítulo 40, versículo 1, perdão, fala, e Yahvé disse mais a Jó. Ele está sempre dizendo, disse mais. Porventura aquele que contende com Shaddai, o Todo-Poderoso, terá argumentos para contestá-lo? Que resposta, pois, a Deus aquele que o censura? Que responda, pois, a Deus aquele que o censura. Deus falou, Jó, você está me censurando. Agora eu quero que você me responda. Versículo 3. Eis então que Jó abre a boca para responder a Yahvé ou a Yahvé. Jó abriu a boca, mas esse abrir de boca que já não era aquele abrir de boca dos capítulos iniciais. Já era um abrir de boca indo para o caminho que Deus desejava. Então Jó abre a sua boca para responder. Irmãos, vamos ser sábios ao abrir a nossa boca. Olha, sou pecador. Olha aqui, olha isso. Sou pecador. Não é isso que fala no versículo 4. Oh, mas um homem que não tinha pecado, um homem que lá no início, os amigos dele, por sugerirem que ele estava cometendo alguma fraude, algum erro, algum pecado, tiçou em Jó um ego que estava oculto dentro dele, a ponto de ele acusar Deus de injusto e ele de justo. Esse homem já passa a abrir a sua boca e ele já começa a ir pelo caminho que Deus deseja. Sou pecador. Irmãos, é a primeira vez que Jó fala isso. Vai falar isso lá no capítulo 40. Sou pecador. Se Jó tivesse falado essas palavras bem lá no início, seria mais fácil as coisas. Eu penso que o trabalhar de Deus, a intensidade e a medida e o tempo que Deus trabalha está intimamente, diretamente ligado à nossa permissão.
Se eu reconheço quem eu sou, Deus ele acha em mim um caminho mais rápido e o trabalhar dele é mais rápido em mim. Mas agora se eu me acho o justo, como Jó se achava o justo, Deus terá um trabalho maior, um tempo maior para trabalhar. Então, irmãos, está intimamente ligado a cada um, diretamente ligado a cada um de nós. Então, ou seja, não vamos dificultar as coisas para Deus. Vamos, Senhor, eu sou pecador. Não tenho muita coisa para falar. Que posso indagar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Jó só falou o seguinte: Deus, eu sou pecador e demais, eu tapo a minha boca. Olha só, Deus está chegando. Jó está chegando no lugar onde Deus deseja. Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Olha que milagre de Deus. Um homem que se achava justo, reto, sim, ele era justo, íntegro e reto, irmãos. Mas era apoiado no seu próprio viver humano. Era apoiado na sua própria retidão, no seu próprio temor nas suas próprias justificativas. Ele apoiava em si mesmo. A base de Jó era si mesmo, era ele mesmo. Humanamente falando, em padrões humanos, ele estava muito acima de nós. Muito acima de nós, irmãos. Mas esta visão ainda era a visão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Jó começa a chegar no lugar onde Deus deseja. Olha só que milagre. Um homem que se achava justo abrir a sua boca e falar: sou pecador. Que milagre. Versículo 6. Então, do meio do redemoinho, o Senhor dirigiu sua palavra a Jó. Irmãos, é interessante, muitos usam a história de Jó, principalmente no capítulo final, que ele é restituído em dobro o que ele tinha. Muitos têm a visão de que, presta atenção, de que Deus restituiu para Jó em dobro o que ele perdeu, pelo fato único de Jó aguentar firme as tribulações. Não, Jó aguentou firme, Jó perseverou. Jó é um exemplo, sim. Ele é um exemplo, ele é um modelo de perseverança. Jó então aguentou firme, Jó ele foi resistente. Só pega aquele versículo que a mulher de Jó fala com ele, para ele blasfemar contra Deus, e ele fala: você é uma louca. Aí muitos entendem: não, Jó não acusou Deus de nada. Não é bem assim. E pega esses versículos e fala: não, Jó recebeu em dobro o que ele perdeu, porque Jó ele perseverou. Sim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o fato de Deus restituir para Jó em dobro o que ele tinha, não foi Jó ter permanecido-se firme no tudo que ele passou. Foi o fato de Jó ter chegado no lugar onde Deus queria. Foi o fato de Deus conseguir mostrar para Jó quem ele era. Foi o fato de Deus conseguir mostrar para Jó quem Deus era. E foi o fato de Jó conseguir ver Deus. Por isso que quando chegou nesse momento, Deus ele restituiu a Jó tudo o que ele tinha. Porque ele falou: a partir de agora, Jó, eu sei que você não vai se apoiar em você mesmo. A partir de agora eu sei que você vai se apoiar no Deus Todo-Poderoso. Porque a sua justiça não será de você mesmo. Então, irmãos, graças ao Senhor por essa porção que nós lemos durante todo. Hoje é a mensagem 17 mensagens vendo sobre o livro de Jó. E como eu disse, ainda de forma resumida. Mas descobrimos muita coisa. Então, versículo 6, de Jó 40, voltando, fala: então do meio do redemoinho o Senhor dirigiu sua palavra a Jó: prepara-te como ser humano que és, eu te indagarei e tu me responderás.
Tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar, Jó? Irmãos, será que nós temos que condenar a Deus para nos justificar? Não é isso? Às vezes, quando nós falhamos, erramos, nós às vezes não colocamos a culpa em Deus e falamos: ah, Deus, o Senhor que permitiu isso. Não, de maneira alguma. Você sabe qual é o caminho da transformação, da operação de Deus e da bênção na nossa vida? Nunca se justifique. Apenas se arrependa. Nós vemos um exemplo claro na vida de Pedro. Pedro, os seus vários erros e tropeços. Pedro, ele nunca se justificava, Pedro se arrependia. Então, irmãos, o caminho da bênção é você não se justificar. Por favor, não se justifica. Ah, mas eu briguei com meu esposo porque ele me provocou. Isso é uma justificação. Você brigou porque você tem um behemote, um leviatã dentro de você. Simples assim, e acabou-se o caso. Ah, mas eu segurei até certo ponto, mas Jó também segurou até certo ponto. Mas quando algo dentro dele foi tocado e mexido, ele deixou sair para fora o que havia dentro dele. Então, irmãos, não vamos justificar: ah, Deus, eu fiz isso por quê? Vamos, irmãos, nos arrepender e avançar. Esse é o caminho da bênção. Tu me submeterás a juízo, haverás de condenar-me para justificar. Versículo 9, tens braço tão forte. Deus está falando: Jó, você acha que tudo que você tem proveio de você mesmo. Por isso que ele fala: tens um braço tão forte quanto o de Deus, e tua voz pode trovejar como a dele. Tem um braço tão forte como a de Deus, a ponto de o que você tem ter vindo de você mesmo? Não, Deuteronômio não fala isso. Deuteronômio 8, Deuteronômio 8, Deuteronômio 8, versículo 17, Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18 fala: portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me fizeram conquistar, Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes, te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Deus está falando: Jó, você acha que o que você tem é fruto do seu braço, da sua força? Irmãos, você acha que o que você tem, eu acho que o que eu tenho proveio de mim mesmo, da minha força? Ah, não. Nós temos que perceber isso. Não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço. Deus volta, vamos voltar para Jó 40, Deus faz essa pergunta: tens um braço tão forte quanto o de Deus? E tua voz pode trovejar como a dele? Se for assim, então, enfeita-te de excelência e dignidade, veste a ti de glória e esplendor. Você pode vestir a si mesmo de glória? Porque a glória não é sua. Irmãos, esta glória não é uma glória que provém do homem. O homem não pode vestir-se de glória própria. Deus estava falando: já que você é o cara, Jó, é o tal, veste-se de glória, então, para que eu possa ver essa glória sua. Se você consegue, irmãos, nenhum de nós consegue, nenhum homem consegue vestir-se de glória própria.
Por que que nós não conseguimos? Porque essa glória, ela é temporal, ela passa, ela não dura, ela não perdura, é uma glória que passa, é uma glória temporária, ela acaba. Então enfeita-te de excelência e dignidade, veste a ti de glória e esplendor. Deus estava fazendo uma ligação com Lúcifer, sabia disso? Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12 fala. Ezequiel 28, 12 fala: ó filho do homem, ergue, pois um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Presta atenção. Tu eras modelo, hoje você não é modelo. Hoje você não é perfeito. Hoje você não é magnífico e hoje você não é belo. Estive no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sarde, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Então Deus criou os anjos muito, muito antes de nós. Além disso, foste também ungido como querubim guardião, afinal foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Era o que Deus estava falando para Jó se revestir. Você quer saber para onde, se você revestisse da sua glória própria, Jó, para onde isso vai te levar? Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Sentimentos internos, atitudes externas. Ele era irrepreensível em ambos os termos. Desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Este querubim, este anjo, perfeito em tudo. Perfeito em tudo, irmãos, em tudo. Tanto nos sentimentos, aqui fala, em teus sentimentos e atitudes, ele era perfeito. Até o dia que se observou malignidade em ti. Deus olhou e viu surgindo no coração, dentro daquele ser perfeito, um sentimento maligno, que é o sentimento quem sabe é o sentimento do ego. Soberba e altivez. Ele começou a olhar para si e ficar-se impressionado com ele mesmo. Isaías 14, eu não vou sair desses versículos hoje, vou ficar só aqui. Isaías 14, 11, Isaías 14, 11 a 15 fala, a tua soberba. O que foi observado em Lúcifer? A soberba.
Irmãos, é interessante. Você sabe o que é interessante? Que eu fico lendo a Bíblia e eu gosto de observar os fatos de uma forma. Você tem que parar, irmãos, e ler a Bíblia com mais calma. Isso nos ajuda muito. É interessante que Deus fala que foi observado. E essa observação, esse sentimento que surgiu naquele ser, isso não cresceu, isso não se manifestou do dia para a noite. Eu estou falando do dia para a noite, porque não é que naquela época não existia dia e noite. Não existia os céus e terra, tá? Só para você entender isso aí. Dia e noite. Aí o que acontece? Deus observou aquele sentimento sendo gerado naquele anjo, e Deus ficou observando. Irmãos, Deus, Ele observa. Eu estava tendo comunhão com os jovens ali fora ontem, e falei com eles, falei assim, olha, Deus, Ele nos dá a chance de uma escolha, de você escolher por qual caminho você quer andar. Deus nos dá a chance de escolhermos tanto por Ele, ou também como não escolhermos por Ele. Ele nos dá essa chance, filha. Mas uma vez que eu tomo a decisão de segui-lo, Ele já está do meu lado, prontamente para me ajudar, para me cooperar, para me fortalecer na caminhada. Mas uma vez que eu escolho pelo outro caminho, Deus fica me observando. Sabe? Talvez que Ele sabia do que iria acontecer. Mas em algum determinado momento vamos falar vida, né, da vida desse anjo, ele poderia cair em si e se arrepender. Deus estava ali observando. A hora que você se arrepender, tá igual o filho pródigo, né? O filho saiu de casa, o pai assentou-se, puxou a cadeira, estou aplicando, e assentou-se e vendo o caminho e observando o filho voltar. Quando o filho voltou, ele foi e o abraçou e o restituiu herdeiro. Então, irmãos, Deus ficou observando esse anjo, falou, deixa eu ver até onde isso vai. Às vezes nós temos que saber disso quando nós optamos por escolhas que não são escolhas de acordo com a vontade de Deus, Deus vai ficar observando. Aí, Isaías 14, né, como eu disse, fala, a tua soberba foi lançada também no Seol, na sepultura junto com o som de glória das tuas harpas. Eu já não quero mais essa glória aí. Porque essa glória já é uma glória proveniente da sua soberba. Eu não quero saber mais do som de glória das tuas harpas. Eu não quero mais saber. Olha só. Eis que agora a tua cama é feita de larvas e tua coberta de vermes. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? Como foi que caíste do céu? Porque foi gerado esse sentimento de soberba nele e ele não se arrependeu. Irmãos, vamos ter cuidado com o sentimento de soberba. Ele é terrível. Ele é terrível. O que é o sentimento de soberba? É você achar que você é alguma coisa. É eu fazer um trabalho bem feito, e quando eu faço esse trabalho bem feito, eu tenho que fazer bem feito para Deus mesmo. Quando eu faço um trabalho bem feito, eu olho para o meu trabalho e me orgulho. Oh, que trabalho, hein? 10. Deus, ó, conta comigo, viu? Porque eu sei fazer bem feito. Conta comigo porque, ó, quando eu precisar de mais algum, pode me chamar, Senhor. Tá vendo? Faz o trabalho e acha que somente aquele fez o trabalho bem feito e acabou. Deus não quer o seu trabalho. Primeiramente, Deus quer a sua pessoa. Deus quer a minha pessoa. Deus quer o nosso coração primeiro. É a mesma coisa quando eu venho servir. Eu venho, sirvo, faço um bom trabalho. Faço um bom trabalho. Sirvo, ó, 100%. Acabou o meu serviço, filho? Agora acabou a minha porção. Deixa eu ir embora.
Qualquer serviço, irmãos, que é feito dessa maneira, não é falado, você não fala, mas está demonstrando aí que você veio fazer um bom trabalho, apenas. Mas e a sua pessoa? Está onde quando Deus precisar de falar para você uma palavra? Não está mais aqui. Então Deus não quer primeiramente o trabalho bem feito, Deus quer a pessoa. Porque uma vez que a pessoa não serve para Deus, o trabalho também não serve. Uma vez que o meu coração não está reto para com o Senhor, o meu trabalho também, o meu serviço também não estará reto. É automático, irmãos. Não tem como Deus receber um serviço vindo daquele que não está alinhado com sua vontade. Então nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes nós falamos, principalmente com os irmãos que servem na música, né? Não é só vir e fazer o show particular e ir embora. Não é isso, não é isso. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso está demonstrando que o quê? Eu estou vindo trabalhar para Deus. Deus, está aí o seu serviço. Muito bem feito. E vira as costas e vai embora. Isso é soberba. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque a parte principal da reunião, qual que é? É quando a palavra de Deus está sendo falada. E se eu não tenho reverência à palavra, demonstra-se que eu estou apenas fazendo um trabalho e não servindo. Fazer trabalho é uma coisa, servir é outra. Servir vem-se de servo. E onde estiver o meu servo, ou melhor, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Ou seja, onde eu estiver falando, o meu servo estará ali ouvindo. Isso é ser servo, não é isso? Então, como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? Filho da alva, da alvorada, filho da alva, da alvorada. Como foste tirado à terra, como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações, olha só, pela escolha de um ser, as nações começaram a ser derrubadas. Afinal, tu costumavas declarar, olha isso, é isso que eu quero falar com você, irmão. O que eu falei aqui, é isso que eu estou querendo mostrar, e eu vou terminar, eu não vou sair nem dessa primeira parte de Jó, eu vou terminar aqui. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Presta atenção, Deus olhava aquele anjo e Deus já estava fazendo a leitura dele. Hoje ele começou a dizer, no outro dia ele disse mais. No outro dia ele estava dizendo mais. Passou-se um tempo, ele não se arrependeu, mas ele estava dizendo mais, ele estava dizendo. Mas dizendo, abrindo a boca e gritando aos quatro cantos? Não. Tu costumavas declarar em teu coração. É isso que eu falo. Não precisa falar não, irmãos. Já está ali dentro, sendo processado. Deus já está fazendo a sua leitura. Deus já está te escaneando. E é uma escolha nossa. Porque isso nós temos em nós. Esta soberba, todos nós temos em nós. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas agora é escolha sua dar brecha para ela ou não. Aí já é opção sua. Então Deus, uma vez que você escolhe em dar vazão para essa soberba, Deus começa a te observar. Deixa eu ver até onde ele pensa que vai nessa soberba toda. Então, irmãos, ao servirmos ao Senhor, vamos fazê-lo com reverência e santo temor. Não vamos vir fazer o nosso serviço apenas. Fiz bem feito, Deus merece sim o bem feito. Não estou falando que não deva ser, porque nós devemos sim fazer o melhor para o Senhor, porque Ele merece o nosso melhor. Mas primeiro, o nosso coração precisa estar alinhado à sua vontade. O nosso coração precisa estar limpo, o nosso coração precisa estar puro. Se não estiver, irmãos, Ele já vai começar a te observar.
Tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Em hierarquia, Lúcifer ele estava no primeiro comando hierárquico. Ele estava no comando. Então ele já estava acima dos anjos. Aí você pensa comigo. Pensa comigo. Ele era um anjo, era o comandante, o que dirigia os demais anjos. Pensa comigo uma coisa aqui. O que ele estava querendo então, se ele já estava acima dos anjos? Eu estou no lugar, mas eu ainda não estou satisfeito. Eu já estou acima dos anjos. Eu já estou comandando os anjos. Eu já estou alinhando os anjos, filha. Mas eu não estou satisfeito ainda no lugar que eu estou, não. Eu quero mais. Eu quero subir até aos céus e estabelecer o meu trono. Ele queria um governo. Ele queria uma autoridade, a autoridade que é única e o governo que é único e exclusivamente de Deus. Ele queria usurpar. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus esse me aqui é eu que vou fazer. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no posto mais elevado. Qual que é o posto mais elevado? O trono de Deus. Lúcifer estava, irmãos, para você entender de forma bem resumida, ele estava acima de todos os anjos e ele estava abaixo de Deus. Essa era a posição dele. E era essa posição que ele tinha que ficar. Mas o que ele queria? Eu não quero ficar aqui, eu quero subir. No ponto mais elevado do Zafon, o alto monte, o Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos voltar e eu vou terminar aqui, por causa do tempo. Semana que vem nós damos continuidade. Temos ainda muita coisa para ver aqui, tá? Então, irmãos, que esse início de desfrute desse capítulo 40 possa nos ensinar isso. Quando Deus fala para Jó, já que você é o cara, o que o cara faz? O que o perfeito faz? Ele se enfeita de excelência e dignidade. Ele se enfeita. Veste a ti. Você veste a você e não eu visto a você. Veste a ti de glória e esplendor. Deus já queria mandar um recado, mostrar a Jó o resultado de alguém que veste a si mesmo de glória e toma glória para si. Glória que é de Deus, Jesus é o Senhor. Amém? Semana que vem nós damos continuidade. Amém? Senhor Jesus, nós vamos abrir, irmãos, para compartilhar direto. Tá bom? Então, os irmãos que forem compartilhar, por favor, já podem estar levantando. Vamos buscar tocar no ponto para edificar, amém? Continuar edificando a igreja que é o corpo de Cristo. Jesus é o Senhor.